Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica investigadora Ana Belém. Diálogo sobre Direito recebe hoje o professor Mário Gomes Chapido, que é mestre em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, doutorando em Direito Econômico, foi visiting em Colômbia, é coordenador também do curso de GVLO em especialização em Direito Econômico e, além disso, é coordenador de pesquisa da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, a Direito TV. Nós vamos discutir hoje aqui o capítulo 5º do nosso livro, Direito Tributário e Finanças Públicas, que trata justamente da questão da importância da intervenção do Estado na economia via tributação. A fita que nós abrimos aqui, o nosso slide aqui, 1984, do George Orwell, do Grande Irmão, intervindo na vida de todos. Olhando todo mundo. Olhando todo mundo e como tudo funciona. Chapido, uma coisa que eu vejo muito presente no seu artigo, de fundo, e você começa e acaba concluindo com o pensamento desse autor, a Mangabeira Unger. Qual que é a importância da Mangabeira Unger nessa matéria? Bom, Eurico, boa tarde. Obrigado por essa oportunidade, esse convite. Bom, o Mangabeira Unger é um jurista muito importante. Ele, hoje ministro, secretário de Assuntos Estratégicos, é um jurista que estudou aqui no Brasil, fez direito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Com 26 ou 27 anos, se tornou professor de uma das maiores universidades do mundo, que é a Universidade de Harvard. E tem uma proposta no direito muito interessante, que é pensar o direito como um instrumento de imaginação institucional. Ou seja, a tarefa do jurista é parecida então com o de um artesão, alguém que vai pensar as estruturas da sociedade e pensar como que a sociedade deve se organizar, como que o direito pode ser um instrumento de construção da sociedade, da economia. Quer dizer, é um trabalho bastante desafiador para o jurista. O jurista pensando e atuando como um planejador social. Essa ideia do Mangabeira me parece muito interessante e muito apropriada para se discutir as relações de Estado e de economia. Eu tive aqui outro dia discuti isso com o Oscar também, com o Oscar Vilhena, discuti também com o professor Marcos Sintra isso, que levantou uma discussão em Harvard justamente, se é o desenvolvimento econômico que incrementa as instituições, ou o desenvolvimento das instituições, o aprimoramento das instituições que dá condições para o desenvolvimento econômico. Qual que você acha que é a mão aqui que funciona? Eu acho que é uma via de mão dupla, eu acho que as instituições refletem uma dada evolução social e econômica, mas acho também que essa evolução socioeconômica é, em parte, condicionada pelo grau de aprimoramento das instituições. A gente viu agora recentemente, o Banco Mundial lançou recentemente um relatório sobre crescimento econômico, encomendado a um prêmio Nobel da Economia. E esse relatório mostra exatamente que, diferentemente do que se apostava no começo da década de 90, os países que estão tendo sucesso são aqueles que estão experimentando instituições com base na sua realidade local. O que isso nos revela? Que as instituições locais influem na realidade, mas elas importam também porque são correspondentes àquele dado traço cultural daquelas regiões. Eu estou te dizendo isso justamente para te dizer que a via de mão dupla se caracteriza quando nós somos capazes de entender que as instituições têm correlação com o laço cultural, o lastro cultural em que elas estão envolvidas. No começo da década de 90, esse mesmo Banco Mundial recomendava aos países pobres um conjunto, um pacote de medidas. Aí o próprio banco reviu sua posição, entendendo que não basta impor um conjunto de medidas não correspondente à realidade dos países. É preciso entender que os países têm as suas particularidades, e agora, nesse relatório que saiu agora no final de maio, esse diagnóstico vem a confirmar isso. Quer dizer, as instituições importam, elas conformam a realidade, elas transformam a realidade, mas elas têm que estar em consonância
com as histórias, com a cultura, com as particularidades locais. Por isso que eu digo, então, que é uma via de mão dupla. As instituições importam para o desenvolvimento, mas elas também são impactadas pelo tipo de organização social e econômica. Descasar instituições e ambiente social e econômico não dá um bom resultado. É isso que nos disse agora recentemente o Banco Mundial. Tem um professor que uma vez assistiu um exame de livre docência na USP, em que era arguidor o professor José Sotomor Borges. E ele, brincando com o candidato, e brincando também com essa expressão, instituições, o candidato defendia uma dada matéria como sendo um instituto. Daí ele brincava que quando você não sabe o que alguma coisa é, você chama de instituto. Quando você quer mostrar erudição, você fala que é um instituto sui generis, que é um nada sobre coisa alguma. O que você chama de instituições, para a gente entender um pouco melhor a sua compreensão sobre essa relação entre direito e economia? Exato. As instituições viraram agora um tema bastante propalado, né? Quer dizer, quase uma moda, todo mundo agora fala em instituições. O que é isso, né? Na verdade, instituições é tudo aquilo que empresta regularidade a um processo social. Então, os fatos sociais, os fatos econômicos, particularmente os econômicos, não são fatos espontâneos, que acontecem, a gente diria, randomicamente, quer dizer, algo espontâneo, que pela livre encontro de oferta e demanda, os preços se viabilizam, como sempre se acreditou, né? Aquela mão invisível, né, que falava um autor importante, que é o Adam Smith. Na verdade, o processo econômico ele acontece mediado por padrões que o estabilizam, a cultura, a convenção social, os hábitos e o direito. Então, a instituição é tudo aquilo que dá regularidade, que coordena o processo econômico. Para nós, juristas, particularmente importa as instituições formais, as leis, né, as normas, as ferramentas jurídicas, aquilo que tem normatividade. Isto também é um tipo de instituição, porque também coordena o processo econômico. É interessante que eu recentemente li um artigo de um professor do Rio Grande do Sul que fez pós-doutorado em Berkeley, chama Cristiano Carvalho, muito amigo do Bruno Salama. Certo. E que trabalha com Law and Economics. Vai publicar um artigo agora na Dialética, me passou, eu li o artigo, em que ele defendia, entre várias linhas econômicas, uma que trata a economia como sendo uma disciplina que cuida também da preocupação em regular condutas. E você começa a refletir, você começa a perceber que a economia também regula condutas. Porque de acordo com os preços, com incentivos fiscais e com certas tendências ou vantagens econômicas, os players econômicos mudam seus comportamentos. E ao mesmo tempo, além de eu ter a economia regulando comportamentos, tem o direito se sobrepondo, se impondo, se pospondo, não sei onde que entra o direito exatamente aí nessa reflexão, mas entra de várias formas. O direito também pretende regular as condutas, só que ele regula através de um outro fundamento, que não é justamente esse incentivo para oferir mais lucro ou obter mais capital, mas ele incentiva uma outra estrutura, um aparato coercitivo. E nós vemos muito isso no direito tributário, justamente na discussão de planejamento tributário, em que, de um lado, para o agente econômico, é mais fácil seguir o caminho X que o Y, mas o fisco quer que ele siga o Y, para que ele pague mais tributos. Como é que você vê essa relação entre essas duas disciplinas, regulando condutas, como elas se conciliam? É interessante essa sua pergunta, porque, voltando um pouco ainda à questão anterior, quem traz as instituições para o jogo, quer dizer, quem traz as instituições para um lugar de destaque no debate social, no debate econômico, são os economistas. Então, tem um economista que é um prêmio Nobel, que é o Douglas North. Ele, em um dado momento, começou a perceber que as instituições importam para a economia. Essas que eu disse a você, quer dizer, os agentes econômicos, né, os consumidores, os vendedores, se valem, né, dos comportamentos, das convenções sociais, das regras, dos contratos, para balizarem as suas ações. Basicamente, o North vai dizer que as instituições importam porque elas, ora, reprimem, ora, incentivam. Então, quando, por exemplo, um dado governo, né, barateia um preço, aliviando um setor econômico da sua carga tributária, ele está, na verdade, incentivando os agentes econômicos a adquirirem os bens daquele dado setor econômico.
da forma contrária, quando, por exemplo, se taxa, né, um dado setor da economia de forma mais expressiva, o que eu estou, na verdade, é penalizando aquele setor e dando um sinal para os agentes de que não se deve consumir aquele produto. É por essa razão, por exemplo, que alguns países combatem o tabagismo, né, aumentando drasticamente a carga tributária sobre o cigarro, né, para que com isso desincentive os agentes. Esse é um raciocínio econômico que tem nas instituições, no caso a instituição tributação, uma forma de regulação do ambiente econômico. Então, faz com que os agentes não fumem, né? Não por meio de proibições ou mecanismos duros, mas desincentivando esse hábito em função dos preços cobrados pelo produto. Esse tipo de raciocínio, quer dizer, usando as instituições como mecanismos de regulação da economia, é o que está na base do que se chama economia institucional, ou nova economia institucional, que tem, portanto, esses dois mecanismos, né? Os incentivos, né, e as condutas repressivas ou de incentivos contrários, vamos dizer assim. Nós, no direito, né, nos habituamos, numa tradição jurídica, que é a tradição liberal, né, uma tradição que ainda nos é bastante cara, que é do século XIX, em trabalhar a sanção, né, como Kelsen diria, não há norma sem sanção. Toda a norma tem uma sanção e, via de regra, uma sanção punitiva. É verdade que o Kelsen admite a sanção premial, que é o estímulo, né, o incentivo. Mas, via de regra, a gente sempre pensa o direito como um mecanismo proibitivo, coercitivo, né, algo que vai dizer sempre não. Agora, evidentemente, o direito também pode dizer sim. Quer dizer, se eu estou dizendo que as instituições importam para o ambiente econômico e que se o direito é um elemento constitutivo disso que eu estou chamando de instituição, e se os economistas entendem, né, que as instituições podem tanto reprimir como incentivar, é claro que o direito também o pode fazer, né? Tipicamente, um alívio tributário, uma subvenção, um financiamento, mecanismos diversos que o direito tem, podem ser entendidos como sanções premiais, como benefícios, e com isso levaria os agentes econômicos a se comportar da maneira entendida pelo planejador social, essa figura que o Mangabeira Unger usa muito, né? Esse imaginador institucional, se comportar como esse imaginador entende ser a maneira correta de se comportar socialmente. Shapiro, no teu artigo, na parte no item 2, que você trabalha Estado, Direito e Economia, referencial teórico e tipologia, você fala aqui que, na verdade, o direito tem uma dupla instrumentalidade. O que você está falando, aliás, agora há pouco, que de um lado as regras jurídicas estabelecem sujeitos de direito, como eles celebram negócios jurídicos, que bens são lícitos, de certa forma regulam o meio privado, e é interessante que o teu conceito de instituição me parece muito vinculado realmente a um conjunto de regras que regulam determinados setores econômicos, quais sejam, mas é um conceito bastante jurídico, não é? Ah, sim. E quando você fala economia institucional, é como se fosse uma economia jurídica, não é? Quando eu digo uma economia institucional, quer dizer, eu não posso reduzir tudo ao direito, mas seguramente o direito é um dos grandes elementos dessa economia institucional. Ela é, como você está dizendo, quase que uma economia jurídica mesmo. Sabe por quê? Porque no Estado de Direito, nós não podemos admitir ações desconforme à legalidade, em desconformidade com a legalidade. No Estado de Direito há a primazia da legalidade, a primazia do direito. Esse é o ganho do Estado de Direito. Então, se nós vivemos sob a égide de um Estado de Direito, e nós vivemos, né, nos diz a Constituição, é natural que os espaços de conformação da sociedade, né, isso que eu chamo de espaços institucionais, tenham no direito a sua última racionalidade. Quer dizer, o grande mecanismo regedor da sociedade moderna, né, desde o liberalismo, é o direito. Então, quando eu digo que a economia é uma economia institucional, é claro que existem instituições que não são formalizadas, que não são... O exemplo que eu estou dando o tempo todo é a cultura. Quer dizer, os hábitos culturais é uma instituição, quer dizer, as pessoas consomem determinados bens por hábitos, por tendências de comportamento, etc. Agora, sem dúvida nenhuma, a parte significativa da economia institucional é o direito. São as regras jurídicas, são os mecanismos, as ferramentas jurídicas, os contratos, a defesa da propriedade e por aí afora. É interessante, Shapiro, porque há uma linha
que muito ligado aos filósofos analíticos que estudam profundamente o direito, delimitando claramente o objeto. Daí surgem várias linhas como um positivismo includente, outro excludente, mas que levando a termo o próprio objeto, essa pretensão de cientificidade do direito acaba destruindo o próprio positivismo, porque ele encontra os seus próprios limites dentro do próprio direito. Dentro dessa outra reflexão, eu começo a pensar que dentro de uma economia institucional, a partir do momento em que a economia ela ultrapassa os limites do direito, como muitas vezes nós vemos aí hoje em dia no próprio governo, essas pressões econômicas que existem em torno do direito, quando a economia acaba ultrapassando as barreiras do direito em prol da própria economia, ela acaba se autodestruindo, destruindo os limites da instituição que justamente a balizam e a justificam, não é? Porque a economia, quer dizer, a regra, né, do empreendedor, né, quem nos diz é um autor econômico muito importante que é o Schumpeter. Ele vai nos dizer o seguinte: quem é o empreendedor, né, quem é o empresário? É aquele que rompe a norma, é aquele que inova, né, aquele que traz algo novo para a ciranda econômica. Isso no bom sentido, ou seja, quando a gente tem, por exemplo, aí um empresário como o Steve Jobs, que é o presidente da Apple, né? Quando esse cara super criativo vai lá e cria um novo iPod, um novo iPhone, um computador desses super fininhos e tal. Esse é um empresário schumpeteriano, quer dizer, ele está inovando, trazendo coisas novas o tempo todo para a economia. Agora, o empresário também é aquele que vai questionar a ordem jurídica o tempo inteiro. Quer dizer, a lógica do empresário, a lógica da economia é não se conformar com o status quo. A busca incessante do lucro leva necessariamente a mesma racionalidade que leva o Steve Jobs, né, a confeccionar, né, a procurar um novo iPhone, que é o que aconteceu essa semana agora, vai levá-lo também a questionar as regulações do mercado, vai tentar mudar o status quo institucional nesse sentido. Então a velocidade da economia, ela impacta, né, a certeza que o direito empresta. Quem está certo? Nenhum dos dois. Quer dizer, e os dois, né? Quer dizer, a economia tem que pautar a ciranda, o jogo econômico tem que correr adiante e tem que sempre procurar um dinamismo, né? Mas que não vive sem as certezas do direito, sem a segurança do direito.